Livro de João, capítulo de número 14, nós vamos ler a partir do versículo 1 da palavra do Senhor. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Ivan pelo convite. É um prazer sempre atender ao chamado, ao convite de pregar a palavra do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez, falando desse Deus todo-poderoso. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Essa noite, meus irmãos, eu quero falar esta noite mais uma vez sobre o arrebatamento da igreja. Nós estamos em momentos finais, não do mundo, porque o mundo nunca vai acabar, o mundo nunca vai ser destruído. O que a Bíblia fala que vai acontecer no mundo é uma transformação, mas a palavra do Senhor nos alerta, nos mostra através dos seus sinais sobre o arrebatamento, a volta de Jesus. E essa noite eu quero falar sobre essa profecia do arrebatamento da igreja. Nós vamos começar aqui no livro de João, mas nós vamos ler vários versículos da Bíblia, porque eu não vim aqui para falar da minha vida, eu não vim aqui para falar de mim mesmo, mas eu vim para falar da palavra do Senhor. Então, se você gosta de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, nós vamos ler essa noite a palavra do Senhor e vamos aprender mais, não de mim, mas da palavra de Deus, sobre este assunto tão importante. Nós vemos tudo que está acontecendo no mundo hoje. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é um sinal do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. No livro de João, no capítulo 14, Jesus conforta os seus apóstolos e anuncia-lhes a sua vinda. É o que está o título aqui na minha Bíblia, acima do versículo 1. João capítulo 14, versículo 1 está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra nesta noite. Deus, fala conosco poderosamente, assim como o Senhor sempre tem falado a todos, meu Pai, nesta igreja e em todas as outras que têm sido pregadas a Sua verdadeira palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, porque nós queremos mais uma noite aprender da Sua palavra. Senhor, aprender sobre a Sua volta. Nós estamos em tempos, Senhor, de esperar a Sua volta, de crer na Sua volta, de aguardar a Sua volta. Por isso, Deus, nós te pedimos, Senhor, fala conosco nesses minutos a seguir da Sua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, nosso Senhor. Versículo 3: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Virei outra vez. A palavra promete que Jesus virá outra vez. Ele voltará outra vez. Quando Ele veio a este mundo, Ele veio para anunciar o reino de Deus. Ele veio para trazer às pessoas a chance do arrependimento.
Ele fez curas, Ele fez libertações, Ele fez diversos milagres. Mas o maior milagre que Jesus promoveu no passado e promove até os dias de hoje é o milagre da salvação da alma. Aleluia, glória a Deus. Esse aqui é o maior milagre de todos. Por quê? A cura é importante, mas é claro que é fundamental. A libertação é importante, com certeza que é. Mas, irmãos, o que adianta a pessoa estar com uma vida saudável, uma vida próspera e não ser salva? E não ter a certeza da sua salvação? Todos nós que estamos aqui na igreja, que nós congregamos, que nós frequentamos cultos, frequentamos escola bíblica, frequentamos o ministério, estamos a serviço do reino de Deus, nós estamos buscando pela nossa salvação, nós estamos lutando pela nossa salvação. A luta de Jesus aqui na terra foi para que as pessoas fossem salvas. Por quê? Porque quando a pessoa adquire a salvação, ela adquire também o direito de ir para o céu. Qualquer um de nós hoje que quisesse sair do Brasil e ir para outro país, só pode ir para outro país se nós tivermos o quê? Um passaporte para poder viajar. Ah, eu tenho muita vontade de conhecer Israel. Sem o passaporte você não pode viajar. Ah, eu tenho muita vontade de conhecer os Estados Unidos. Sem o passaporte você não pode ir. Ah, eu tenho muita vontade de conhecer o México, o Japão. Não importa o país, é necessário você ter um passaporte. O sangue de Jesus derramado na cruz foi o nosso passaporte, que nos deu o direito de irmos um dia para o céu. Aleluia. Louvado seja o nome dele. E ele deixou o caminho aberto. Se nós estudarmos a Bíblia tanto no Novo como no Antigo, porque o Antigo Testamento também fala da volta de Jesus, irmãos, nós devemos estar prontos e preparados para este momento. E nessa minha introdução da palavra, eu quero dizer duas coisas para nós entrarmos na palavra agora. Primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos está no livro de Marcos, no capítulo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, no capítulo 13, eu vou ler apenas um versículo. Dois versículos. Marcos, capítulo 13, versículo 32 e o versículo 33, que diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Qualquer pastor, pastora, bispo, apóstolo, profeta, qualquer pessoa que marca uma volta para Jesus voltar, é uma mensagem que não está com a verdade. É uma mensagem que não é verdadeira. Por quê? Porque ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Eu falo do arrebatamento da igreja, eu falo da volta de Jesus, mas eu não sei quando isso vai acontecer. Nenhum de nós sabe, e Deus não revelou a ninguém a data deste acontecimento. A Bíblia, ela é explícita no que nós acabamos de ler. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, ninguém sabe. Os anjos não sabem, mesmo estando no céu, os anjos não sabem. Aí quando ele diz nem o Filho senão o Pai, aqui nós temos que ter uma sabedoria bíblica para entender a palavra. Ou quer dizer então que nem Jesus sabe o dia da volta dele, nem Jesus sabe quando ele mesmo vai voltar para buscar a igreja? É claro que ele sabe. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele deixou a sua glória, e ele nasceu, cresceu,
viveu como ser humano. Mas mesmo sendo ser humano, ele nunca deixou de ser Deus. Mas enquanto ele esteve na terra, ele vivenciou a forma humana. Então quando ele fala nem um filho, ele refere-se à condição humana, à natureza humana, que não é revelado ao homem. É claro que quando Jesus, na sua glória, ele sobe para o céu, após a sua ressurreição, após aqueles 3 dias que ele estava sepultado, devido à sua morte de cruz, para nos comprar a salvação, ele chega novamente ao céu, e é claro que ele sabe o dia que ele vai voltar, porque ele é Deus. Não há nada encoberto aos olhos de Deus. Deus sabe tudo, e Jesus é Deus, e como Deus ele sabe o dia da sua própria volta. Então quando ele fala nem filho, refere-se à condição humana. Jesus como Deus, ele sabe exatamente o dia da sua própria volta. Então somente Jesus, somente Deus Pai, somente o Espírito Santo, somente eles sabem quando ocorrerá o arrebatamento da igreja. Mas isso não é revelado ao homem nenhum. Segundo lugar que eu quero dizer para os irmãos, nós lemos Marcos, vamos até Mateus, capítulo de número 16. Se você gosta de ler a Bíblia, nós vamos ler bastante hoje. Se você quiser apenas ouvir, ouça, mas eu recomendo você a ler comigo, amém? Mateus capítulo 16. Em primeiro lugar, ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Evangelho de Mateus capítulo 16. Nós vamos ler Mateus capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Mateus capítulo 16, versículo 1. E chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que se mostrasse algum sinal no céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Os fariseus e os religiosos pediram para Jesus o sinal dos tempos, talvez até o sinal da sua própria volta, porque Jesus ele era questionado naquilo que ensinava. Não é só nós pregadores que somos questionados pelo que nós pregamos, Jesus também era. E a Bíblia diz que quando Jesus ele é questionado, ele fala, quando é chegada a tarde, dizendo, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de vermelho e tão sombrio. Jesus quer dizer o seguinte: quando você olha para o céu, você sabe quando o tempo vai fazer aquele dia lindo, aquele dia maravilhoso. Mas quando as nuvens estão escuras, você sabe que vai vir chuva. E nós podemos falar isso com categoria, porque o que tem chovido esses dias não é brincadeira. Deu uma trégua esses 2, 3 dias, mas direto está chovendo bastante. Eu deve ir na minha mochila lá atrás, se você abrir, você vai ver que tem um guarda-chuva lá dentro. Então quando a gente olha para o céu, a gente sabe quando vai chover, e a gente sabe quando também não vai chover. Jesus quer dizer que as pessoas conhecem o sinal pelo tempo. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, quando vai acontecer o arrebatamento, mas a Bíblia deixa sinais para nós sabermos que Ele está próximo. Assim como conhecemos o tempo quando ele muda, sabemos que tudo que mostra no mundo hoje é sinal do arrebatamento da igreja. Fome, a violência, as doenças, os pecados, a falta de amor. Se você fizer um estudo minucioso em Mateus capítulo 24, você vai encontrar lá vários sinais que ele vai apresentar. Tudo isso mostra que ele já vem. Então, em primeiro lugar, ninguém sabe quando ele vai vir.
Em segundo lugar, mas nós podemos deduzir através dos sinais que ele vai vir. E o interessante que nós lemos aqui no Mateus capítulo 16, que ele diz aqui no versículo de número 4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Nenhum sinal Jesus falou. Ele disse que apenas o sinal que ele ia deixar como exemplo é o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Deus enviou Jonas para a cidade de Nínive, para que ele pregasse a palavra de Deus, para que pela pregação dele, pessoas fossem convertidas e salvas pelo Senhor. Deus enviou Jonas para pregar, para que através da pregação, pessoas fossem transformadas. Eu comecei no início da palavra dizendo: o maior sinal que Jesus fez nessa terra foi salvar as vidas. E para que as vidas são salvas, eu também falei no início da palavra, é para que através da salvação, as pessoas conhecessem e tivessem direito ao céu. Meus queridos irmãos, o sinal de Jonas é o sinal que se cumpre hoje, nesta noite. Eu estou aqui neste altar fazendo o quê? Contando piada, fazendo você dar risada? Não, eu estou pregando a palavra de Deus. Quando você vier no domingo, o que vai acontecer aqui na igreja? Pregação. Quando você vier na outra quarta, pregação. Quando você vier no estudo bíblico, estudo da Bíblia, que também é pregação. Nós estamos empenhados em pregar a mensagem do Evangelho, para que você seja salvo, para que você permaneça salvo, para que a sua família seja salva, para que as pessoas sejam salvas. O nosso intuito aqui, meus irmãos, não é fazer você pular, não é fazer você ficar rodopiando que nem um louco. O nosso objetivo aqui é dizer para você: Jesus lhe ama, Ele te salvou para te levar para o céu. Nós vamos para o céu, o final é o céu, a salvação é o céu, aleluia. Ele vai voltar para nos levar ao céu. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no livro de 1 Tessalonicenses, abre a sua Bíblia comigo, que eu não vou fugir do foco, hoje eu vou ficar na Bíblia bastante. 1 Tessalonicenses, Novo Testamento, quase que no finalzinho da Bíblia, próximo de Timóteo, perto dos Censes, Colossenses, Filipenses. 1 Tessalonicenses, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, e esse texto é um dos meus preferidos na Bíblia, é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 16 e é o versículo de número 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. O versículo 18, Paulo diz: console quem está triste pela perda de alguém. Se você conhecer alguém que infelizmente está triste, está de luto, porque perdeu um parente, um ente querido, mas aquela pessoa que partiu já era salvo em Jesus, já conhecia a salvação de Jesus, leve uma palavra de conforto e diga: não fique triste, porque essa pessoa, ela está com o Senhor agora, ela está salva, e a Bíblia diz que no dia do arrebatamento, essa pessoa vai ressuscitar. A morte não é o fim de tudo, a sepultura não é o fim de tudo, a doença não é o fim de tudo. Não pense que tudo está perdido. Existe uma vida eterna que Deus preparou para cada um de nós. Existe uma eternidade aonde Deus preparou para o seu povo, para quem morreu, para quem está vivo, para quem pertence ao corpo e à igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós fazemos parte.
Jesus voltará para buscar a sua igreja que está viva e a sua igreja que já partiu, que a morte já levou, mas Ele vai ressuscitar. Uma vez uma pessoa me perguntou: como pode ser isso? Como Ele pode ressuscitar uma pessoa que, por exemplo, não existe mais nada do corpo? O corpo já entrou em decomposição total, não existe mais nada. Por exemplo, a pessoa foi cremada, não existe nem farelo daquela pessoa. Irmãos, Deus tem poder para tudo. Se Jesus quisesse, Ele poderia explodir este mundo e construir do zero, e começar do zero. Jesus tem poder de fazer o que Ele quiser. Ele tem todo o poder. Mateus capítulo 28, Ele diz: Ele dá todo o poder no céu e na terra. Meus irmãos, o corpo pode talvez não existir mais, pode existir apenas osso, pode existir apenas partículas, micropartículas, mas assim como a Bíblia fala, lá no livro de Isaías, no capítulo 37, Ezequiel capítulo 37, quando aqueles ossos secos, eles se levantaram, e através daqueles ossos, houve uma transformação de ossos para corpos vivos. Assim será no dia do arrebatamento. Toda pessoa que viverá novamente, que morreu no passado, não importa, vai voltar à vida, e quem está vivo hoje, também será transformado. Se a pessoa tiver uma enfermidade, se a pessoa tiver uma doença, se a pessoa tiver uma deformidade, não importa, no dia do arrebatamento, a pessoa terá um corpo 100% perfeito. A ressurreição transformará totalmente o corpo da pessoa. Lembra de Jesus quando Ele ressuscitou? Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que não reconheceram Ele de primeira instância quando Ele apareceu. Assim que Jesus apareceu, Ele não foi reconhecido porque Ele estava diferente. Como é que Jesus morreu? A Bíblia vai dizer no livro de Isaías capítulo 53 que Ele foi ferido, Ele foi moído, Ele foi espancado. Você já viu como fica uma pessoa quando ela é espancada, quando ela briga muito? A pessoa fica irreconhecível, cara inchada, boca sangrando, aquela coisa horrível pelo espancamento. E Jesus foi espancado e sofreu até a morte. Então imagina como estava o corpo de Jesus quando Ele foi sepultado. Por que não reconheceram Jesus? Porque quando Jesus apareceu após a sua ressurreição, Ele estava completamente diferente. Não tinha mais hematomas, não tinha marca de sangue, não tinha sequela, não tinha nenhuma deformidade, não existia nada. Ele estava completamente restaurado no seu corpo físico. Irmãos, no dia do arrebatamento da igreja, você terá um corpo perfeito. Se nessa terra ninguém é perfeito, no dia do arrebatamento nós alcançaremos a perfeição. Por nossos méritos não, é pelo mérito do Senhor, é pela obra do Senhor, é pelo amor do Senhor que nós alcançaremos a transformação total e completa dos nossos corpos, vivos e mortos. Um pouco mais à frente, depois do livro de 2 Timóteo, tem um pequeno livro chamado Tito. Abra aí nessa noite. Tito capítulo de número 2. Tito capítulo 2. Eu não vim aqui hoje pregar para você se alegrar, para você falar: nossa, que mensagem tremenda, gloriosa. Eu não vim aqui, eu vim aqui para ensinar a palavra. Eu estou aqui como um ensinador. Eu estou aqui mostrando na Bíblia que o teu Deus vai voltar para te levar. O teu Deus te ama demais. O teu Deus quer arrebatar a igreja da qual você faz parte. A minha intenção hoje é essa: é lhe ensinar na palavra que o Senhor vai voltar. Tito capítulo 2. Glória a Deus. Perto do livro de 2 Timóteo. Tito capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos. Tito capítulo 2, versículo 12 e o versículo 13. Tito 2, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: ensinando nós que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, quer dizer, os pecados do mundo, vivamos nele, neste presente século, e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Aguardando, versículo 13, a bem-aventurança
esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós temos que aguardar o arrebatamento da igreja, não importa o tempo que for. Talvez o pecado tenha enchido tanto algumas pessoas que elas já perderam essa esperança. Hoje em dia, muitos altares não pregam mais volta de Jesus. Volta de Jesus no arrebatamento é sinal passado. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou que essa mensagem que eu prego, e eu não prego sobre arrebatamento e volta de Jesus agora não, eu comecei a pregar em 2013. Em 2003 eu comecei a pregar a palavra, 2003. Ainda era um obreiro bem novinho ainda, adolescente, pode-se dizer. Eu comecei a pregar sobre o arrebatamento. Então faz muitos anos que eu falo sobre esse assunto. E quando eu pregava, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: essa mensagem não é uma mensagem interessante para se falar hoje não. O povo não quer saber disso não, o povo quer saber de bênção, o povo quer saber de vitória, o povo não está interessado em saber de volta de Jesus, essa coisa toda. Irmãos, tem gente que ainda pensa assim, que não é importante falar da volta de Jesus. O importante é ficar fazendo revelação, é ter igreja lotada, é fazer campanha de prosperidade, é fazer campanha disso, daquilo outro, para encher a igreja. Mas o que adianta, irmão, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A Bíblia diz. O que adianta a pessoa ser tremendamente próspera financeiramente? Não estou dizendo que isso é errado, ser próspero, é claro que Deus quer que todo mundo seja próspero, mas eu vou bater na mesma terra que eu iniciei a palavra. O maior milagre é a salvação da nossa vida. Não adianta nada a pessoa ser rica, a pessoa ser milionária, a pessoa ser bem sucedida financeiramente, a pessoa ter tudo que a pessoa sempre quis e a pessoa não ser salva e não aguardar a volta do Senhor. Ah, mas e se um dia esta pessoa que aguarda o arrebatamento da igreja, a morte levar essa pessoa antes? Irmãos, o arrebatamento não será só para quem está vivo. Eu li agora na palavra. Jesus vai ressuscitar os vivos que antes estiveram aguardando a volta do Senhor. Ele vai trazer de volta os vivos, ele vai trazer de volta os mortos. Se a pessoa morreu, mas era uma pessoa fiel a Deus, essa pessoa ela vai estar preparada para o arrebatamento. Aí você vai dizer: mas por que essa pessoa precisa ressuscitar se ela já está com Deus? Talvez você já perguntou isso, né? Por que a pessoa precisa ressuscitar se essa pessoa que morre já está com Deus? Irmãos, a explicação é muito simples. O futuro que Deus planejou para esta terra é um futuro, irmãos, em que Deus vai colocar aqui uma nova cidade dentro desse planeta Terra. Uma vez aqui no estudo bíblico, acho que deve ter uns 2 anos ou mais isso, não sei se vocês vão lembrar, uma vez eu estava dando aqui uma aula no estudo bíblico, que até coloquei aqui aquele quadro do pastor Jorge do Clube de Missões, e eu mostrei naquele quadro um mapa mundi, explicando sobre a Nova Jerusalém. Lembra que eu falei quantos quilômetros tinha a cidade, qual era a altura da cidade, como essa cidade ocuparia o mapa da terra? Quem estava aqui vai lembrar que nós estudamos sobre isso aqui na escola bíblica. Vamos ler. Não vou ler sobre a cidade detalhada em si, mas vou ler só um pouquinho. Apocalipse capítulo 21. É o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, para ser mais claro, é a penúltima página da Bíblia, ou talvez a última, dependendo da sua tradução. Você vai entender porque Jesus vai ressuscitar os salvos. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1. Aleluia. E vi, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém é uma cidade
aonde nessa cidade Deus estará com o seu povo e o povo de Deus estará com ele para sempre. Nessa cidade os mortos não vão entrar. Os mortos, aqueles que morreram sem a salvação, não vão entrar. A Bíblia vai dizer no capítulo anterior, se você está com a Bíblia aberta, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra do céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. As pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida estão destinadas ao inferno e à perdição eterna. A Bíblia diz que está destinado ao lago de fogo e enxofre todos aqueles que morreram sem a salvação. Vamos ler Salmo capítulo 9. Salmo capítulo de número 9. Eu só vou ler um versículo. Salmo capítulo de número 9. Glória a Deus. O versículo é o 17. Salmo capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Todas as pessoas que não querem saber de Deus, que se esquecem de Deus, que desprezaram a Deus, que viraram as costas para Deus, que se desviaram dos caminhos de Deus, qual será o destino dessa pessoa? Infelizmente, será o inferno. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Para definir bem os ímpios, segundo a própria Bíblia, vamos ler Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo de número 3. Malaquias capítulo de número 3, do lado de Mateus. Malaquias capítulo 3. Versículo 18, Malaquias 3, 18. A minha tradução é Almeida Corrigida Fiel. A maioria dos irmãos talvez seja Almeida Revista Corrigida. Então nossa Bíblia vai estar diferente um pouco da minha, mas o sentido é o mesmo. Malaquias 3, 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Na sua tradução talvez está: então vereis a diferença do justo e ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O justo é o que serve a Deus, o ímpio é o que não serve a Deus. O que não serve a Deus, sendo ímpio, irá para o inferno, conforme Salmo capítulo 9, versículo 17. Esse que foi para o inferno, segundo Apocalipse, ele vai para o juízo final. Esse negócio de que todo mundo vai passar pelo juízo, isso não é bíblico. O juízo final é apenas para quem perdeu a salvação. A igreja do Senhor não vai ser julgada, ela já foi lavada pelo sangue de Jesus, aleluia. A igreja do Senhor, ela não vai participar do juízo final. Talvez você já até ouviu pregação assim dizendo isso, né? Olha, um dia nós vamos ser julgados, um dia nós passaremos pelo juízo final, estaremos todos nós no dia do juízo. Meus irmãos, a igreja não participa do juízo final. O juízo é para o mundo, o juízo é para quem não quis Deus, o juízo é para quem desprezou a Deus. Toda pessoa que despreza a Deus, ela vive no sofrimento. Ouça o que diz a Bíblia em Isaías capítulo de número 1. Abra a sua Bíblia. Isaías capítulo de número 1.
Isaías, capítulo de número 1. Esse versículo que eu vou ler, ele se refere às pessoas que deixaram o caminho de Deus, que nós chamamos de afastados do Evangelho, desviados do Evangelho. Isaías, capítulo de número 1, versículo 4. Isaías 1, 4. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos de corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Observe que no versículo 4 de Isaías capítulo 1, ele começa com a palavra ai. Todo mundo que fala ai é porque sentiu dor, é porque sofre. Quando você machuca, qual é a primeira coisa que você grita? Ai! Que refere-se à dor e a sofrimento. A Bíblia diz que todo aquele que deixou o caminho do Senhor está correndo o risco de sofrer eternamente. Ai, quer dizer, sofrimento. Voltaram para trás, deixaram os caminhos de Deus. Nós estamos no livro de Isaías, e Isaías procura esclarecer isso de uma forma muito interessante, porque aqui no capítulo 1, versículo 4, ele diz que as pessoas que deixaram a Deus sofrem. Mas escuta o que diz também no capítulo 65. Isaías capítulo 65. Melhor dizendo. Depois eu leio 65. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 76, versículo 22. Lembra que eu falei no começo da palavra que sobre céu, eternidade, arrebatamento, tanto no Novo como no Antigo Testamento também fala? Eu vou ler no Antigo Testamento algo que eu acabei de ler em Apocalipse. Olha só, Apocalipse. Isaías capítulo 76, versículo 22. Interessante é o título que está na minha Bíblia, no versículo 22. Para sempre na presença de Deus. Isaías 66, versículo 22. Porque como os céus novos e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Versículo 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Jesus, referindo-se ao inferno, ao sofrimento eterno da pessoa partindo sem Deus, ele disse que é um lugar onde o verme não morre. Quando a pessoa ela morre, ela entra em decomposição, os vermes começam a se alimentar do corpo da pessoa morta, ou do animal morto. Quando sai o espírito da pessoa, o corpo, infelizmente, vem a se decompor. E os vermes começam a aparecer para comer. Sabe que quando a pessoa está lá no inferno sofrendo, quando ela está lá na eternidade sem Deus, os vermes, da mesma forma que comem em decomposição durante a morte, comerão em vida? Comerão em vida? Como assim? Comerão em vida? Porque na eternidade a pessoa continuará tendo consciência. Quando a pessoa parte desta terra, se ela partir para o inferno, ela está consciente. Se ela partiu para a eternidade, ela também está consciente. Não existe esse negócio de que a pessoa está dormindo, sono da alma. Tem gente que ensina isso. Quando a pessoa morre, ela está em um sono profundo e ela não vê mais nada, ela está dormindo apenas. A Bíblia não fala sobre isso. Vamos ler Lucas capítulo 16. Eu falei que essa noite a pregação é tipo estudo bíblico, não é aquela pregação assim avivada de dar glória, é a pregação de estudar a Bíblia, de meter a cara na Bíblia.
Lucas capítulo 16. Glória a Deus. Capítulo 16. Fica tranquilo que já vou terminar, tá? Fica agoniado não. Capítulo 16. Versículo 19. Veja que interessante. A minha Bíblia, a Bíblia que eu estou usando hoje, que eu sei que é a mesma que o pastor Hermano está usando, a nossa Bíblia é igual, é a mesma Bíblia. Em Lucas capítulo 16, versículo 19, o título da nossa Bíblia diz: o rico e Lázaro. Não é assim, pastor? O rico e Lázaro, segundo o versículo 19. Qual Bíblia está escrito a parábola do rico e Lázaro? Levante a mão. Qual Bíblia está escrito assim? Tem algumas Bíblias que está escrito assim. Nem só a da Mônica está escrito assim. Tem uma Bíblia mais que está escrito o rico e Lázaro, a parábola do rico e Lázaro. Tem alguma Bíblia que está escrito apenas o rico e Lázaro, igual a minha? Eu sei que só do pastor está. O senhor está assim também? Então, algumas Bíblias está escrito a parábola do rico e Lázaro, acima do versículo 19. Mas algumas Bíblias está escrito apenas o rico e Lázaro. Qual é que está certa? A versão que está escrita o rico e Lázaro apenas. Esses títulos que nós temos na Bíblia foram colocados pelos tradutores da Bíblia para facilitar o nosso entendimento do contexto que nós vamos ler. O contexto é o que? É um conjunto de versículos, isso é o contexto. O contexto é o texto inteiro, o capítulo, é o parágrafo, é o contexto. A Bíblia, quando ela foi escrita, ela não tinha capítulo e versículo. Era apenas igual uma redação, sabe? É igual um livro quando você pega um texto direto. Ela foi colocada, capítulos e versículos, um bom tempo depois, para facilitar nós encontrarmos os textos da Bíblia. Da mesma forma, os títulos. Porém, a maioria dos tradutores da Bíblia erram quando colocam parábola. Por quê? Porque Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, não é uma parábola, é um fato real. Por que não é uma parábola? Porque toda parábola é uma ilustração. Esse texto é um fato real porque não é uma ilustração. Nenhuma parábola de todas que Jesus contou, nenhuma parábola tem nome. Me mostra uma parábola da Bíblia que Jesus usou um nome para ilustrar alguém. Nenhuma. Essa história aqui, pelo fato de não ser uma parábola, tem personagens com nome. Ou seja, são personagens reais, de um fato real. Não que as parábolas não sejam fatos reais. Todas nos dão uma intenção de entendermos melhor o reino de Deus. Mas Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, é um fato real, que realmente aconteceu. Aconteceu na época dos profetas, na época de Moisés, na época dos tempos da lei. Vamos ver o que aconteceu? Lucas capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. Acompanhe na sua Bíblia. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, o homem rico e o mendigo doente. Versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, foi sepultado. Não quer dizer que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. A Bíblia não define a salvação pela classe social. A Bíblia define a salvação pelo fato da pessoa ter aceitado Jesus. Tem muito pobre que vai para o inferno, tem muito pobre que vai para o céu, tem muito rico que vai para o inferno, tem muito rico que vai para o céu. Vai depender de quais atitudes a pessoa tomou em vida. Isso vai definir a salvação. Não é a classe social que define. Mas o fato é que contaram conta de um homem que era rico, que esse não tinha salvação. Lázaro, que era um mendigo, doente, igual Jó. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? É o paraíso. Lembra que eu falei no início da palavra que toda pessoa que morre ela está salva? Para onde vai os salvos quando morrem? Vai para um lugar chamado paraíso. A pessoa, quando ela parte para Jesus hoje, é por isso, irmãos, não faça isso, não cometa essa heresia. Toda vez que alguém morre, fique só vendo na internet,
todo mundo escrevendo, vai em paz, ou vai em paz, tal pessoa vai em paz. Irmão, a pessoa, vamos imaginar, agora é 8h45, a pessoa morreu às 8 horas, 45 minutos e 52 segundos. Nos 52 segundos que a pessoa morreu, ela já está ou no inferno ou no paraíso, instantaneamente. A Bíblia fala que o arrebatamento será num abrir de olhos, num piscar de olhos. Quando a gente está piscando, tipo assim, ó, faz um teste, pisca aí no seu olhar. Quando você está piscando, essa velocidade, ela tem 6,7 milésimos de segundo. É algo instantâneo. Quando a pessoa ela morre, se ela está salva, instantaneamente ela vai estar ou na presença de Deus, ou ela vai estar diretamente no inferno. Não existe esse negócio de alma penada. Por isso que é o erro quando a pessoa morre. Eu nunca escrevi isso para ninguém. E olha que eu já perdi cada pessoa maravilhosa e abençoada que eu conhecia aqui em terra que partiu, infelizmente. Mas eu nunca escrevi, vá com Deus, esteja em paz. Por quê? Porque a pessoa já foi no instante que ela morreu. Ela não vai na hora que a pessoa morre. A pessoa morreu, vou usar o exemplo de novo. A pessoa morreu 8 horas, 46 minutos, 47 minutos e 2 segundos. No próprio 2 segundos, ela já está ou na presença de Deus ou no inferno, sofrendo. Ela não fica vagando por aí. Ela não fica andando por aí. Ela não aparece para ninguém. Ela não aparece e fica andando. E depois a alma, ela vai para Deus ou ela vai para o inferno. Sendo que quando a pessoa morre, todo mundo vai para o céu. Já viu alguém morrer e falar que a pessoa foi para o inferno? Isso ficou famoso, né? Todo mundo que morre está com Deus. Não importa a vida da pessoa. Pode ser a pessoa mais corrupta, mais indecente, não importa o que for. Se morreu, está com Deus. E isso não é a verdade. A Bíblia diz que só está com Deus aquele que aceitou Jesus. Como hoje nós estamos estudando a Bíblia, vamos ler isso na Bíblia. Depois, deixa marcado Lucas capítulo 16 que eu volto, tá? Eu vou encerrar em Lucas capítulo 16 para não me alongar muito no horário. Mas só para finalizar o meu raciocínio, abra sua Bíblia em João capítulo de número 1. E se você anotou todos os versículos que eu li aqui, dá para você fazer um estudo depois na sua casa. Se você não anotou, você perdeu a oportunidade de aprender um pouquinho mais estudando depois na sua casa. Quando eu estou aqui na igreja, eu fico vendo os irmãos pregando. Às vezes eu fico me vendo mexendo no celular, mas eu não fico na rede social, eu fico anotando tudo que eu escuto. Eu tenho pregação no meu telefone de muito tempo atrás aqui na igreja. Eu estava esses dias vendo lá em casa uma agenda. Aqui está o esboço da minha mensagem. E olha que eu não estou nem lendo o que está escrito aqui, porque senão ia alugar mais. Mas eu tenho uma outra agenda, eu tenho várias agendas em casa. Tudo é anotação de versículo bíblico. Aí eu estava pegando uma esses dias, que eu achei ali em casa, que eu acho que é de 2020, 2021 parece. Ela tem muitos ensinamentos da escola bíblica aqui da igreja. Encontrei até algumas aulas do irmão da minha irmã que eu tenho anotado lá em casa, muitos versículos, muitos ensinamentos, que eu tenho tudo anotado lá em casa. Quando eu estou aqui na escola bíblica, quando eu estou ligado em tudo que está sendo falado. Tudo que está sendo falado. Eu posso pensar, você pode pensar que eu estou saindo, mas eu estou ligado. Se finalizar o culto e perguntar o que foi lido na pregação, eu sei te falar. Qual foi o texto, capítulo, versículo, eu sei explicar direitinho o que foi pregado, porque eu fico ligado na pregação, eu fico ligado na mensagem. É assim que nós devemos estar. Eu encontrei uma agenda lá em casa, tinha um monte de estudo bíblico, da escola bíblica, mensagem do irmão Merval, do pastor Jorge, tenho muita anotação lá em casa, coisa de 1000 anos. Se você anotou desde o começo, você já tem um estudo até para você pegar depois. Mas veja o que a Bíblia diz em João capítulo 1, eu sempre pego de manhã. Capítulo 1 do livro de João. Porque todo mundo que morre, está com Deus, foi para Deus. Vamos ver mesmo se isso é verdade? João capítulo de número 1. Versículo de número 9. João capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Então a pessoa que não recebeu Jesus, não tem Jesus. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome,
aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A Bíblia diz que as pessoas que receberam, que aceitaram Jesus, estas pessoas são de Deus. Só é de Deus quem aceitou Jesus. Só vai para o céu quem aceitou Jesus. Só está no paraíso quem aceitou Jesus. Ah, mas essa pessoa era tão boazinha. Olha, era um velhinho tão bonzinho. Era uma velhinha tão boazinha. Quando Deus olha para a pessoa, Ele não tem piedade pela aparência física da pessoa. Nós temos isso por nós sermos seres humanos. Você pode olhar para mim, eu posso olhar para você, e nós acharmos, nossa, tal pessoa é assim, assim, assim. Mas o que justifica o homem, o fato dele ser salvo ou não, é se aquela pessoa entregou sua vida para Jesus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Ser filho de Deus, ser filha de Deus é um poder. Que poder é esse? Poder de ir para o céu. E você pode ver que no versículo que eu li fala que não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da água. O que é nascer da água? Vamos ler de novo, João capítulo de número 1, novamente. João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como é que se nasce para Deus? Capítulo 3 de João. Capítulo 3. Versículo 1, João 3, 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais e tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornará a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 5. Nascer da água. O que é nascer da água? Mateus capítulo 28. Não, primeiro vamos Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não basta apenas crer. Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. O que é nascer de novo? Ser batizado nas águas. Quando você aceitou Jesus, você não ficou só na palavra. Porque se eu chegar em qualquer lugar e perguntar quem quer aceitar Jesus, muitas pessoas vão vir na frente emocionadas, chorando e aceitar. Mas a prova dos 9 vem quando fala: você quer se batizar? Ah, não estou preparado ainda não. Como? Como é que se aceita Jesus e não está preparado para viver com Jesus? Ou tá. Como é que eu estou preparado para me tornar um filho e uma filha de Deus? Quando eu aceitei Jesus e quando eu decidi me batizar. Então, quando eu aceitei Jesus e eu me batizei, eu me torno o quê? Um filho de Deus. E como filho de Deus, eu estou destinado a ir ao céu. Para onde? Apocalipse capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, onde Deus estará com eles e eles estarão com Deus. Para chegar na cidade quadrangular, naquela cidade quadrada, é necessário ter nascido de novo um dia. Fora essa condição, é impossível a pessoa chegar a Deus. Então isso que todo mundo morre, vai para Deus, é mentira absoluta. Só vai para Deus quem nasceu de novo. Mas eu falei que ia finalizar em Lucas capítulo 16, e assim eu vou fazer. Vamos finalizar. Lucas capítulo de número 16, para finalizar. Nós paramos no versículo 22.
Versículo 23. Lucas 16, 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro me molhe na água, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Estava queimando, estava sofrendo. Aquele rico estava no inferno, consciente de tudo que estava acontecendo. Ele sentia dor. Não existe isso da pessoa morrer e estar dormindo. Quando se morre, se está no inferno, está sofrendo e sentindo dor. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente males. Que a pessoa era apegada ao dinheiro, só queria saber de dinheiro. E agora esse é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ninguém volta quando morre. Olha, tal pessoa morreu e o espírito dela apareceu para mim. Olha, aquela pessoa que morreu, eu sonhei com aquela pessoa. E no sonho aquela pessoa dizia: não fique preocupado, eu estou num lugar bom, eu estou num lugar maravilhoso, eu estou em paz. Olha que maravilha. O que foi, irmão? Olha, pastor, eu sonhei com aquela pessoa que morreu, ela veio falar para mim que estou em paz, e agora eu sei que aquela pessoa está em paz. Você sonhou uma mentira. Isso não existe. Quando a pessoa morre, acabou o contato com a terra. Ninguém volta para falar nada. Não volta para falar em vida, não volta para falar em sonho, não volta ao espírito, não volta nada. Isso não existe. Não existe isso. Morreu, é impossível a pessoa voltar. O texto é claro, o texto é categórico no que ele diz. Versículo 27. E disse-lhe: rogo-te, ó Pai, que me mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse-lhe eles: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Aquele homem falou: eu estou sofrendo, por favor, manda eu voltar, eu quero ir lá na casa do meu pai, porque eu tenho outros irmãos que também estão se perdendo, outros irmãos estão em pecado, eu quero ter uma chance para poder falar com eles, para que eles não venham para o inferno também. O que foi falado para ele? Eles têm Moisés e os profetas, tem que ouvir eles. Isso foi na época de Moisés. Hoje, quem está lá no inferno não pode mais voltar. Quem está vivo, ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança para o seu parente que não aceitou Jesus, para aquela pessoa que está na cachaça, que está na bebida, que está na vida toda errada, que está falando palavrão, que está toda perdida, que espanca, que bate, que xinga, que humilha, que despreza. Ainda há uma esperança para aquela pessoa ser alcançada por Jesus. Hoje a esperança é a igreja evangélica. Essa é a esperança. A esperança são os pastores, são os pregadores, são os homens e mulheres de Deus que estão anunciando o Evangelho do Senhor. Eu vejo gente criticando, de pessoas que pregam na televisão, que pregam na internet. Para que tudo isso? Eu louvo a Deus cada vez que eu vejo um programa evangélico na televisão, que eu vejo um programa na internet. Essa mensagem que eu estou pregando agora está na internet também, você pode até assistir ela depois. Eu vou lhe dizer algo, meus irmãos: nós estamos pregando o Evangelho na igreja, fora da igreja, na internet, no rádio, na televisão, nas ruas, em todos os lugares, para que as pessoas não vão para o inferno, porque o inferno está preparado. Mas o céu também está preparado para receber os salvos. O céu também está preparado para que os salvos vão até lá. Versículo 31. Porém, ele lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Os espíritos não podem pregar. Nem os anjos tiveram o privilégio de pregar a palavra, sabia disso? A Bíblia diz isso. O privilégio foi dado para nós. Por isso que eu sempre digo que pregar a palavra é um privilégio tremendo.
maravilhoso. É um privilégio, meus irmãos, você falar de Jesus. Ah, mas eu não sei pregar a Bíblia com essa eloquência toda que o irmão tem. Eu não sei falar nos versículos como o irmão fala. Mas quando você for evangelizar uma pessoa, convidá-la para a igreja, conte o que Jesus fez na sua vida. Essa é a maior pregação de todas. Chegue para o pecador.